E para os obreiros e obreiras ficarem atentos, quando o bebezinho precisar, nós temos o berçário, mas não deixe seus filhos ficar andando, conversando. Por gentileza, hoje é dia de Santa Ceia, então hoje normalmente nós não temos escolinha, porque as tias vão participar do culto. Então, se você precisar sair com o seu bebê e ir lá no berçário, dar um time, fica à vontade, tá bom? Mas não deixe seu filho ficar fazendo a revoada, irmão. Abra sua Bíblia na 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos falar nessa noite sobre certeza da salvação. Os irmãos se lembram das 5 mensagens, das 4 mensagens que foram pregadas sobre as doutrinas da graça? Qual que é a primeira? Eu quero ouvir agora, vamos lá. Qual que é a primeira? Olha para mim, irmãos. A graça de Deus, ela é constituída de 5 doutrinas. A mensagem que nós vamos pregar hoje é a 5ª, a última doutrina da graça. A primeira doutrina é chamada de depravação total do homem. Como é? Que se consiste na ideia de que todos pecaram, todos caíram e afastados foram da glória de Deus. Se consiste na ideia de que não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, que o homem é pervertido, caído, depravado, ele nasce mal, todos nascem em pecado, então o homem não virá se Deus não for até ele e revivê-lo, regenerá-lo e promover o novo nascimento. Esse é o teor da depravação total. A segunda doutrina, alguém se lembra? Pode gritar aí por gentileza. Eleição incondicional. Como o homem é depravado e caído, e ele não virá, porque não há ninguém que tenda, ninguém que busque a Deus, Deus tem que buscar esse homem. A Bíblia diz em João 6:44, ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou não os trouxer. João 6:65, a Bíblia diz, e sabendo Jesus que há entre vós alguns que não creem, por isso mesmo Jesus disse no versículo 65, ninguém viria a mim se não fosse concedido pelo meu Pai. A salvação é pela graça, ela começa com Deus, ela é aplicada por Deus, ela será consumada por Deus. O homem não pode se salvar, e ele não pode ter méritos na sua salvação por causa da depravação total de Adão, consequentemente, trazendo essa depravação para a raça humana. Alguém aí se lembra a terceira doutrina? Expiação limitada se consiste na ideia de que aí então, Jesus morreu por todos no sentido e por muitos em outro sentido. Por todos no sentido de possibilitar? Não. Vou explicar para os irmãos. A salvação não pode ser uma possibilidade. Deus não poderia enviar seu filho para morrer para uma possível salvação. Teria então que ser uma salvação eficaz. Ela não pode ser possível, quem sabe o homem ser salvo. Então a expiação limitada consiste, o sangue de Jesus é eficiente para salvar o mundo todo e eficazmente para salvar quem crê. Vamos lá? Eficiente para salvar o mundo todo e eficazmente para salvar quem crê. Então vamos dizer isso de novo? Eficiente para salvar o mundo todo e eficazmente para quem crê. Eficazmente, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Notem que o amor de Deus é pelo mundo todo. Agora, onde é que vem a eficácia do seu amor? Para que todo aquele que nele crê. Então não é todo mundo que ele amou que vai ser salvo. E aí eu, com muita tristeza, eu falo para os irmãos que recentemente eu ouvi de um dos pregadores e pastores de mais credibilidade nessa nação, de maior respeito que essa nação tem.
dizer que Jesus, e ele diz assim, eu vou citar as palavras dele, ele começa dizendo assim: se Jesus não voltou na época dos apóstolos, você viu também que eu mostrei para você, se Jesus não voltou na época dos apóstolos, agora que eu não acredito que ele volte mesmo. Irmão, eu passei para a pastora Renata, passei para a pastora, eu falei, será que eu estou entendendo errado? Não estou entendendo errado. Ele disse nessas palavras. Isso me causou muita tristeza, ouvir isso da boca de um pastor tão conceituado, de credibilidade, tão amado, ouvir isso. Porque a ideia é que você confunde o amor de Deus pelo mundo com a salvação eficaz. O amor de Deus é pelo mundo, mas a salvação é para quem crê. Então você tem que analisar, só para fazer uma recapitulagem aqui, quando Jesus vai voltar, a Bíblia diz, ela não diz o dia e hora. Vou te dar o texto para você abrir agora, Apocalipse, capítulo 6, você vai ver agora quando Jesus volta, versículo 9, é óbvio que a Bíblia não vai dizer qual é o dia da volta de Jesus, mas ela diz quando, o tempo, quais os sinais estarão acontecendo nessa época. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, vamos acompanhar, preste atenção. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e soberano, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Preste atenção. João está tendo uma visão das almas que morreram antes de nós, estão salvas lá no céu, pedindo que Jesus volte para fazer justiça, certo, irmãos? Agora veja no versículo 11, o que o Senhor diz para essas almas. E foram dadas a cada uma delas vestes compridas e brancas, e foi-lhes dito, olha quando Jesus vai voltar, que repousasse ainda um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus escolhidos irmãos, que também seriam mortos pela palavra de Deus. Por que Jesus não veio ainda? Responda, irmãos. Porque esse número ainda não foi completo. Quando o número que o Deus sabe na sua presciência for completo, pode ter 900 milhões de pessoas no mundo, ele vai voltar. Note os irmãos que na parábola das 10 virgens, Jesus voltou, as 10 estavam dormindo. O Senhor não precisa esperar a igreja pronta para ele voltar, ele vai voltar quando tiver que voltar. Na parábola das virgens, nenhuma estavam prontas, amém? E ele voltou. Isso é tão estranho, porque a Bíblia não diz que o mundo todo teria que ser salvo. Ela diz que o mundo teria que ser evangelizado, não salvo. Porque Mateus 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e a maioria entra por elas. E porque estreita é a porta e apertado o caminho, a minoria entra por ela. Jesus está deixando claro que é a minoria que vai entrar no céu. Agora, por quê, irmãos? Eu não sei. A Bíblia diz, é poucos. Então não é todos, é poucos. Nisso se consiste a mensagem de expiação limitada. O quarto fundamento da doutrina da graça é o quê? Graça irresistível. Graça irresistível se consiste no quê? O homem é duro, ele quer ir para o inferno, e ele vai por causa da inclinação. Jesus disse que a carne para nada aproveita, é o Espírito que dá vida. Jesus disse, e a Bíblia Sagrada diz, que a carne é inimiga de Deus, que a carne luta contra o Espírito, e o troféu é a alma. A Bíblia Sagrada deixa claro que a carne é um lixo, que até as nossas boas obras são trapos de imundícias perante Deus. Então, mediante a isso, para Deus trazer os seus, ele tem que quebrar a resistência do coração do homem. Graça irresistível, não é que o homem não irá resistir à graça, isso é tolo. Graça irresistível é porque Deus quebra a resistência do homem. Porque o homem tem responsabilidade na sua condenação. Porque Jesus disse, vós não quereis vir a mim para terdes vida em vós. É o homem que não quer vir.
Como ele não quer vir, a única maneira de Deus salvar o homem é quebrando a resistência. Então, graça irresistível não é que o homem não resista, é que Deus quebra a resistência desse homem. E a última mensagem que vamos pregar hoje, que é a confiança, a perseverança dos santos, a certeza da salvação. Diante disso, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Tem como saber previamente que você é uma pessoa salva? Responda, dê a sua opinião. Quem crê nisso? Quem crê que tem como saber antecipadamente que você é salvo? Levanta a mão. Quem não crê, levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Os irmãos não podem ter medo de dar a sua opinião. Pergunta: é possível uma pessoa ter convicção e certeza da salvação? Não seria, por exemplo, irmãos, uma presunção dizer que você é salvo? Como que você sabe que você é salvo antecipadamente? Tem como, a Bíblia nos promete que tem como você saber antecipadamente que você é salvo. Esse é o teor da questão. Você sabia que há na Bíblia Sagrada um livro inteiro que fala sobre isso? Sobre você saber se você é salvo ou não? 1 de João 5,13, abra lá. Veja que nós estaremos então no último capítulo da epístola de João. E notem os irmãos o que João vai dizer no final da sua carta, por que ele escreveu esse livro. 1 de João 5,13 é o nosso texto base, para você ter ideia. João vai dizer por que ele escreveu a carta dele em 1 João. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: estas coisas, que coisas? Toda a carta, os outros capítulos, amém? Estas coisas vos escrevi para que saibais, leia o resto por gentileza. Vamos lá, mais alto. Que terão a vida eterna? Que talvez você tenha a vida eterna? Não. Para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Olha para mim. Notem que João não está dizendo que ele escreveu a carta para que você talvez seja salvo. Quem sabe você será salvo. João não escreveu a carta para que você terá ou tenha a vida eterna. Ele escreveu a carta para que você saiba que você tem. Eu vou ler de novo. Estas coisas, que coisas? Toda a carta que nós vamos entender aqui hoje nessa mensagem. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Não é talvez, não é quem sabe, não é terá, você tem a vida eterna. Então, o teor da carta de João, toda ela se resume em você saber se você é salvo ou não. Então, João 8,16, como alguém sabe que ele é salvo? Irmãos, eu não vou parar nos textos, você vai ter que ser bom de Bíblia, fazer a conferência e notar você aí. Porque se eu parar, isso dobra o tempo da mensagem. João 8,16 diz assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos salvos. Então tem como alguém saber que é salvo. Repita comigo: o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então aonde você recebe a confirmação da salvação? No Espírito. E quem te traz essa confirmação da salvação? O Espírito Santo. Então normalmente quando você vai numa igreja e você pergunta: quem aqui não tem certeza da salvação? E o povo não levanta a mão, me causa uma tristeza por vários motivos. Primeiro, ou você não está salvo, porque a Bíblia diz que quem está salvo sabe que o Espírito testifica, ou não entendeu, não tem coragem de falar. Eu prefiro a segunda opção. Para você ter uma ideia, a 1 de João 5,10
Jesus diz assim, João diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Note, os irmãos, que a Bíblia deixa claro que você tem que saber que você é salvo. Tem como você ser filho de Deus e ter dúvida e que você é filho desse Deus? Tem como você ser salvo de manhã e estar no inferno à noite? Hoje há muitos cristãos que não desfrutam da salvação porque não sabem. Será que eu sou salvo? Se eu morrer hoje, por onde eu vou? Um cristão não pode ter essa dúvida, irmão. Note, os irmãos, que a Bíblia deixa claro. 1 João: essas coisas vos escrevi para que saibais que você é salvo. João também diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Ele tem que saber. Ele não pode ter dúvida que ele é salvo. Então Romanos diz que o mesmo Espírito testifica. Romanos diz é boa, né? A carta de Paulo aos Romanos. Romanos não diz nada. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Olha para mim. Não pode haver dúvida acerca da sua salvação. Você tem que ter fé e confiança no perdão de Deus. Isso aqui, a salvação, não é um brinquedo do tipo mal me quer, bem me quer. Então Deus te dá uma rosinha e começa: mal me quer, bem me quer. Você fez isso, você está salvo. Você não fez isso, você está no inferno. Ah, se você fizer isso, você está salvo. Se você fizer isso, você está no inferno. Eu não acho que a salvação é isso. Mas existem coisas que nós precisamos aprender. Por exemplo, Hebreus 12, 23 diz assim: a Assembleia dos Santos que é escrita nos céus. Lucas 10 e 17: alegrai-vos por seu nome, está escrito no livro da vida. Diante disso, irmãos, nós temos alguns contrapontos a propor para os irmãos aqui nessa noite, para você saber que você é um cristão salvo. Quem quer saber, diga amém. Quem quer aprender, diga amém. E nós vamos usar praticamente toda a carta de 1 João para sabermos que nós somos salvos. Não pode nos restar dúvida acerca disso. Diga para o irmão: não pode. Diz para ele: não pode ter dúvida acerca disso. Então, primeira coisa que eu quero te ensinar, olha para mim. Primeiro, essa carta não foi escrita para você lê-la e depois dizer: se eu fizer isso, eu sou salvo. Não é. João disse: se você faz isso, você é salvo. Não é se fizer, porque a salvação não é por méritos e obras. A carta é um teste para você saber que você é salvo, não para ser salvo. Não se eu cumprir essas coisas que se encontram na carta, eu serei salvo. Se você obedecer e decidir praticar as coisas que estão aqui, é porque você é salvo. Entende isso? Quem está entendendo, diga amém. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo para as obras, não por obras. Você é eleito para ser santo, não por ser santo. Então, se você conseguir cumprir mandamentos, se você conseguir cumprir requisitos de salvação, não é por causa disso que você será salvo. Você fez isso porque você é salvo. É fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Percebe isso? Então existem dois contrapontos que eu quero expor aqui em primeiro lugar para os irmãos. O primeiro, eu vou chamar de a falta da certeza da salvação, o que ela implica, por que você tem que saber que você é salvo, quais são as implicações de você não saber que você é salvo. Eu não sei, como é que eu vou saber? Não sou Deus. Você tem que saber. Qual é o problema de não ter certeza da salvação? E o segundo é a falsa certeza da salvação. Percebem? A falta da certeza da salvação e a falsa certeza da salvação. Vamos repetir isso? A falta da certeza da salvação e a falsa certeza da salvação. Então, em primeiro lugar, vamos falar da falta da certeza da salvação. Qual é o problema? Quais são as implicações de não saber que você é salvo? O que a Bíblia fala? O que acontece com uma pessoa que não sabe que é salvo?
que acontece no interior dela? Por que a Bíblia exige que você tenha convicção? Por que o apóstolo João, notoriamente temos que entender isso, conhecido como o apóstolo do amor, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, fez um livro, digamos, uma carta inteira para os irmãos saberem que são salvos? Primeira coisa que acontece numa pessoa que não tem certeza da salvação é a falta da alegria disso. Salmo 51:12, o rei Davi diz assim, ó: torna-me, quem sabe, a dar a alegria da salvação. Note, os irmãos, que Davi não está pedindo, torna-me a dar a salvação. Davi está dizendo o quê? Torna-me a dar a alegria da salvação. Uma pessoa que não tem certeza que está salvo, ele não desfruta dessa alegria. Ele não tem gozo. Ele não tem o prazer de ser um cristão salvo. Ele não tem o prazer de falar de boca cheia: Jesus me comprou com o sangue dele. Ele não tem o prazer de dizer com boca cheia para todo mundo: eu sou salvo. Irmãos, isso não é presunção, é humildade, porque você reconhece que você é salvo por causa de Cristo. Observa, nós somos salvos pela graça e nos mantemos salvos pelo sangue. A graça me salvou e o sangue de Jesus me mantém salvo, porque ele expia até hoje. Até hoje o sangue de Jesus me justifica. Eu não sou salvo pelo sangue de Jesus, eu sou salvo pela graça, mas o sangue de Jesus me mantém salvo. Então, se o sangue de Jesus me mantém salvo, eu continuarei salvo. Preste atenção. Primeira coisa, você não desfruta da alegria de ser salvo. A maioria dos cristãos cai em pecado, cai em pornografia, adulteram, mentem, fornicam, enganam, roubam, são desonestos por falta da convicção da salvação. Por falta dessa alegria. Quando essa alegria vai embora, você cai. Quando essa alegria de ser alguém comprado pelo sangue de Jesus vai embora, você peca. Notem que Davi está explicando por que ele caiu. Davi está deixando claro: eu estou sem alegria da salvação. A ausência dessa alegria faz você não desfrutar da alegria e de ser um salvo. A segunda coisa da implicação de você não ser salvo é você não desfrutar do amor de Deus. Judas, versículo 20, diz assim: mantenham, presta atenção, estejam firmes no amor de Deus. Observe, os irmãos, que o segredo da nossa vitória está em ser firme no amor de Deus. Preste atenção, existem muitos cristãos salvos, santos, poderosos, de oração, que não estão desfrutando do amor e da paternidade de Deus. Eles não vê Deus como um pai. Eles não vê Deus como um Deus amoroso. Então eles não desfrutam. Uma coisa que eu aprendi sobre o amor de Deus é que ele não é um sentimento. Observa, o nosso amor é um sentimento, o de Deus é uma revelação. Observe isso aqui, ó. Romanos 5:5 diz a Bíblia: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Notem vocês que não tem nada a ver em sentir ou não, tem a ver com crer. Deus me ama porque Ele me ama. O amor de Deus não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. 2 de Paulo aos Coríntios 4:5 diz que somos servos do Senhor, amados pelo Senhor por causa de Cristo. Então o amor de Deus não está ligado a mim, aos meus méritos, está ligado a Cristo. Deus me ama por causa de Cristo, então não tem nada a ver comigo. Por isso que a Bíblia diz que Ele amou o mundo todo, independente até de quem está no inferno, quem não está, Ele ama, por causa de Jesus. Você precisa ter fé, você precisa estar firme no amor de Deus, você precisa desfrutar do amor de Deus,
Você pode ser correto, você pode ser santo, você pode ser crente pra chuchu e mesmo assim não desfrutar do amor de Deus, se você não tiver revelação do amor de Deus. E por causa disso, você sempre pensará que Deus está bravo com você, que Deus está insatisfeito, Ele quer acabar com a sua vida, Ele quer se vingar de você. Quando você vê cristãos com esse conceito, é porque eles não têm a revelação do amor de Deus. A pergunta que eu faço, mediante a Judas, versículo 20, você está seguro no amor de Deus hoje? Você está desfrutando de ser uma pessoa salva? Esses dezenas de irmãos que se batizaram hoje, podem sentir o gozo e a alegria de ser uma pessoa salva? Aonde é que foi parar a sua alegria de salvação? Há muitos aqui que não estão desfrutando da alegria e do amor de Deus. Se você não tiver certeza da salvação, você não estará seguro no amor de Deus, você não estará firme no amor de Deus, e você não terá gozo e alegria, e consequentemente você não terá paz, vitória contra o pecado e tentações. Você não entenderá a sua relação com Cristo, com seus pecados, e nem entenderá quem você é em Cristo. Se você não entender que Cristo é a provisão desse amor, Fátima, tem lugar aqui, filha, tá? Se você não entender que Cristo é a provisão desse amor, Ele é a provisão, e não só a provisão, mas também a essência desse amor, você não vai desfrutar de ser salvo. Observa, Cristo é a provisão e Cristo é a essência. Diga para o irmão, Cristo é a provisão e Ele é a essência do amor. Então olhe para mim, não espere se sentir amado por Deus, creia nisso. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Deus nos constrange. Note os irmãos, que o diabo me envergonha e o Senhor me constrange. Envergonhar é diferente de constrangimento. Eu posso humilhar uma pessoa, mas eu posso elogiar uma pessoa. Aqui eu elogiei, no máximo ela vai dizer que foi constrangida, mas nunca vai dizer que foi envergonhada. Tudo isso que nós falamos foi a falta da certeza da salvação. Porque agora eu quero gastar mais tempo falando da falsa certeza da salvação. Olha para mim, meus irmãos. A falsa segurança da salvação é muito perigosa. Porque Jesus diz em Mateus 7, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Em outras palavras, é possível alguém se julgar salvo e não ser. É possível alguém achar que está entrando no céu e está indo para o inferno. Alguém me perguntou, pastor, você crê que alguém perde a salvação? Não. Então quem vai para o inferno nunca foi salvo. Simples. Eleitos para ser santo. Olha para mim, você já viu santo no inferno? Se o Senhor me escolheu para ser santo, e eu concluir o seu propósito de salvação com frutos do Espírito, você já leu o fruto do Espírito? Tem alguém, uma pessoa que exerce o fruto do Espírito e ir para o inferno? É impossível, irmão. O apóstolo João diz assim, estava entre nós, mas não era dos nossos. Se fosse, teria permanecido. O problema é que grande parte das pessoas tem a falsa segurança da salvação, se julgam salvos, mas não são salvos, porque a Bíblia deixa claro, Senhor, curamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, pregamos no teu nome, fui crente, fui líder de célula, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que eu não vos conheço. Então é possível, as duas aí, ó, aqui para mim,
Então é possível uma pessoa se julgar salva e não ser salva. Porque a Bíblia deixa muitos indícios disso. A falsa certeza da salvação é tão perigosa quanto, ou mais perigosa, do que a falta da certeza da salvação. Isso precisa ser ensinado. Então eu quero dividir aqui o contraponto da falsa certeza da salvação em duas etapas. Primeiro, quando alguém não é salvo. Olha para mim. Eu vou chamar a primeira situação aqui, ó. Sem crer que Jesus é o único e verdadeiro Deus, quem ele disse que era, não é salvo. João 8:24, Jesus diz assim: por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em seus pecados. Então, quando Joel Osteen vai na televisão e diz que qualquer caminho leva a Deus, que salvação não é só em Jesus, esse homem é um falso profeta, porque há um só Deus, um só nome, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, aquele que reconciliou o mundo consigo mesmo. A salvação é só em Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro, Jesus disse: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isso aqui não está aqui por acidente, está de propósito. Quem não crê, e outra, não basta crer que Jesus é Deus. Os hindus dizem que Jesus é Deus. O budista crê que Jesus é Deus. Grande parte das religiões politeístas inclui Jesus nos seus deuses. Jesus não é só Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Daqui um pouco nós vamos falar mais um pouco sobre isso, você vai entender esse grande mistério. Aí nós vamos à exposição de João. Você está aberto na carta de João, 1 de João, capítulo 2, versículo 22 e 23. Note o que João vai falar sobre essa falsa doutrina. Percebam, na época de João, muitos falsos profetas estavam se introduzindo entre o povo, dizendo que Jesus não era Deus. Então nós tínhamos alguns bispos que diziam que Jesus, presta atenção, olha como isso é sério, que Jesus foi criado antes de tudo. Mas a Bíblia diz que Jesus é eterno. Diga, Jesus é eterno. Tem como Jesus ser eterno e ser criado? Chega a ser falta de inteligência. Ele não foi o princípio da criação, porque nele foram criadas todas as coisas, ele criou todas as coisas, antes que Abraão fosse eu sou. Não tem como ele ser o princípio. A palavra eternidade indica que ele existe de si mesmo. Olha o que João fala sobre isso. 1 João 2:22. Escuta, isso aqui é sério. Aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é mentiroso. E ele tem o quê? O espírito do anticristo. A primeira coisa que João vai dizer aqui para você saber que você é salvo, é que o indivíduo que não crê nessa doutrina, que só tem salvação em Jesus, que ele é o único caminho que leva a Deus. Ninguém vem ao Pai, não está ninguém vai, viu, irmãos? Está ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque o Pai está em Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mestre, mostra-nos o Pai. Há quanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é interessante. A Bíblia está deixando claro que quem nega que Cristo vem em carne, ele é mentiroso e tem o espírito do anticristo. Ou seja, ninguém pode ser salvo se não for por Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que quem não prega isso,
ou quem é contra isso, não é salvo e tem o espírito do anticristo. Então, quando você vê um pastor da maior igreja da América, a mais rica do mundo hoje, dizer abertamente que Jesus, que não há salvação só em Jesus, que não é só Jesus que salva, um pastor cristão, você entende o que João está dizendo. Então, primeiro, qualquer um que disser que é cristão, tem que crer nisso. Quem não crê nisso, é do diabo. Não está salvo. A segunda coisa que eu quero falar com você, dentro desse plano, olha para mim, eu quero chamar de ateísmo cristão prático. Diga comigo. Vamos falar mais alto, gente. Agora olha aqui para mim. O que é ateísmo cristão prático? É uma tese que eu desenvolvi. E ela explica o seguinte: ateísmo cristão prático é crer que Deus existe, mas viver um estilo de vida como se ele não existisse. Presta atenção. Ateísmo cristão prático é crer na existência de Deus, mas não praticar os seus princípios. É crer que Deus criou tudo, mas eu ajeitar a minha vida sem Deus. É um secularismo. É secularizar a minha fé. É crer que eu sou salvo, mas Jesus não precisa se meter na minha vida. Isso é ateísmo cristão prático. Você está aí aberto no capítulo 2 de 1 de João. 1 de João 2 e 4. Diz assim, ó, refutando o ateísmo cristão prático. Aquele que diz, eu conheço a Deus. Olhe bem. Aquele que diz, eu conheço a Deus. O que mais, gente? E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Notem que não tem como você ser salvo e separar Jesus dos seus ensinamentos. No versículo 9 do capítulo 2. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está até agora em trevas. No versículo 11 do capítulo 2. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não tem como você ser de Deus sem obedecer os mandamentos de Deus. Você não pode viver uma vida que crê em Deus, mas sem Deus. Capítulo 4 e versículo 20. Pode ficar em João, que a nossa mensagem se consiste na primeira carta de João. Olha o que diz. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é o quê? Notem que João vai xingar as pessoas de mentirosas, e muitas vezes nessa carta. João começa aqui. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como poderá amar Deus que não viu? Não tem como você ser salvo sem ter os princípios cristãos regendo a sua vida. É impossível. Volte no capítulo 2, versículo 15. Ateísmo cristão prático. Esse é o texto mais forte de todos. Não ameis o mundo, e nem as coisas
coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Olha o texto, eu vou citar de novo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E aqui não está falando só de não amar o mundo, aqui está falando de não amar as coisas do mundo. Olha para mim, meus irmãos, nós estamos muito confortáveis nesse mundo. Nós estamos nos sentindo bem nesse mundo. Existe uma diferença de vencer o mundo e vencer no mundo. Tem muita gente aí vencendo no mundo. Tem gente passando em faculdade, isso é vencer no mundo. Tem gente se formando, gente abrindo empresa, gente se dando bem no mundo. Você está vencendo no mundo. Mas a Bíblia fala que quem vence o mundo, e essa é a nossa vitória, a nossa fé. Vencer o mundo é vencer isso, vencer o sistema pecaminoso do mundo. Esse texto não está aqui por acidente. Esse texto está aqui de propósito. Vocês entendem o que eu estou falando? Vamos repetir, leia em voz alta o versículo 15, 1, 2, 3, eu quero que os irmãos leiam, por favor. Vai lá, valendo? Esse é o ateísmo cristão prático. Agora eu quero perguntar para os irmãos, como ter certeza da salvação? Aqui nós vamos trazer, esboçar biblicamente agora, como saber que você é salvo. Quem quer aprender, diga amém. Bom, primeiro nós já aprendemos que você tem que saber que você é salvo. Amém? A Bíblia diz que você tem que saber. Nós já aprendemos que quem é salvo, em si mesmo tem um testemunho. Nós já aprendemos que quem é salvo, o Espírito Santo confirma no Espírito dele que ele é salvo. Segundo, nós aprendemos que a ausência da salvação traz implicações. Não desfrutar dessa salvação, não ter alegria da salvação. Terceiro, nós aprendemos que tem um grande perigo. A falsa certeza da salvação é perigosa. E agora, irmãos, nós queremos falar sobre como ter certeza da sua salvação. E eu vou te dar 3 provas que você é salvo. Agora preste atenção, faça assim com o dedinho. Fala 3 provas. Agora olha para mim. Essas provas que você vai ponderar na sua salvação, de nenhuma maneira você pode parar e pensar assim: se eu fizer isso, eu sou salvo. É o contrário. Se eu me encaixo nisso, eu sou salvo. Notem que você é salvo para as obras, não por elas. Se você se encaixa nisso, é porque você é salvo. Agora, pastor, e se eu não me encaixar nessas provas, eu não sou salvo? Depende. Se você rejeitá-las, a Bíblia diz que você não é salvo. Se você falar assim, esse é o meu alvo, a Bíblia diz que você só vai conseguir porque é salvo. Quem está entendendo essa diferença? Amém? As 3 provas, então, vai passar por esses testes. Primeiro, eu vou falar da prova doutrinária. Como saber que eu sou salvo doutrinariamente, na Bíblia. Segundo, nós vamos falar de uma prova moral. Nós vamos trabalhar na moralidade do homem. Terceiro, nós vamos falar de uma prova social. Notem que João dá 3 provas nesse livro: a prova doutrinária, a prova moral e a prova social. Primeira prova, a prova doutrinária. Como saber que eu sou salvo? Está aqui. Crer, escuta, que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Põe a mão no coração. Diga: eu tenho que crer que Jesus é o único e verdadeiro Deus. E nesse exato momento eu falo: pastor, se é só isso eu estou salvo. Mas não é simples. Quando você pega textos na Bíblia, como por exemplo, quem crer e for batizado será salvo. Quando você pega textos na Bíblia que dizem assim, ó,
que se confessar com a boca, crer de todo o coração estará salvo. Crer não se resume a dizer que crer. A palavra crer no original é entendimento. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão? A fé é gerada pelo entendimento. Então crer não se resume a dizer que crer. Crer se resume a 3 coisas. Primeiro, você tem que saber quem é Jesus em essência. Você tem que entender. É o que nós vamos falar agora. Segundo, isso fala de glorificação de Jesus. Segundo, você tem que entender o que é expiação e o que é justificação. Expiação, o que ele está fazendo. Justificação, o que ele fez. Isso se resume em crer em Jesus. Então, quem não entende isso, não desfruta disso e, consequentemente, ainda não foi salvo. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, primeiro, 1 de João 4:1, diz a Bíblia: amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 2, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora notem que não é simples, porque senão todo mundo podia dizer que era salvo. Aqui vem a explicação doutrinária para você saber que você é salvo. Preste atenção. A explicação simples. Primeiro, Jesus é o nome, Cristo é o título. Notem que João está dizendo, você tem que crer que Jesus histórico é o Cristo profético. Então, você não pode ter dúvida que Jesus é Cristo. Cristo é título, Jesus é nome. Pastor Hernani, pastor é título, Hernani é nome. É simples. Jesus é o único e verdadeiro Deus. Como pastor? Vou te explicar agora, preste atenção. No princípio era o verbo era Deus. Diga, Deus é espírito. Jesus é o corpo disso. Entende? Agora, como que pode isso acontecer? Vou te explicar. Os 3 estados da água. Quais são? Vamos lá. Sólido, líquido e gasoso. De novo. Mas é 2 águas? Então você pega um copo de água. Você pega a água e coloca no congelador. Está no estado sólido. Vamos dizer que o estado sólido da água é Deus Pai. A mesma água você põe ela no micro-ondas. A mesma água você tira do congelador, ela vai para o estado líquido. Vamos chamar o estado líquido da água de filho. Agora essa mesma água você põe numa panela com fogo. Ela vai ficar no estado gasoso. E nós vamos chamar esse estado gasoso da água de espírito. Mas é a mesma água. É a missão e o ministério tríplice de Deus. Eu sou Hernani, um corpo. Mas eu tenho espírito, alma e corpo. E note, os irmãos, que o espírito fala com o corpo. Porque Davi falou com a alma dele. Porque estáis abatida, ó minha alma. Note, os irmãos, que espírito, alma e corpo são diferentes. Eles são 3. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz para separar o quê? Espírito, alma e juntas e medulas. Eles são separados. Espírito, alma e corpo são separados. Cada um tem uma função distinta, mas no mesmo corpo. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um só corpo. Colossenses 2:9 diz, nele, no corpo de Jesus, habita tudo que é Deus. Deus deixou o seu trono de glória, esvaziou-se de si mesmo e habitou num corpo. Notem
que Jesus não passou a existir em Maria, ele encarnou em Maria. Jesus histórico é o Cristo profético. Uma pessoa salva não pode duvidar, ela não pode assistir o filme de Dan Brown, ler o Código da Vinci e ficar, será? Quem sabe? Um salvo não pode ficar, ai, será? Ele tem que ter plena convicção da pessoa de Cristo em Jesus e de Jesus em Cristo. Por isso que João diz, quem não crê que Cristo veio em carne, encarnou, não é salvo. Não é. Isso tem que ser claro. Jesus é o nome, Cristo é o título, e Jesus Cristo é Jesus Deus. Que a palavra Cristo é enviado, é Deus encarnando, que significa a palavra Cristo. Então, você não pode ter uma ideia politeísta de 3 deuses, porque não são 3 cabeças. É um único Deus subsistindo em 3 manifestações. Quem entende isso, diga amém. Quem entende isso, diga amém. Agora, primeiro, se você pode perguntar, Jesus era um profeta? A Bíblia diz que ele era varão profeta. Então você vai encontrar 3 títulos dados a Jesus: profeta, sacerdote e filho de Deus. Então você vai encontrar a palavra filho do homem, filho de Davi e filho de Deus. Faça assim: filho do homem, filho de Davi e filho de Deus. A palavra filho do homem refere-se a ser profeta. Ezequiel fala, filho do homem, levanta-te. O nome filho do homem é dado a profetas do Novo Testamento. Então Jesus era também um profeta, o sumo. Filho de Deus é por causa da relação dele com a igreja. Então o pai de Jesus é o Espírito de Deus, e o corpo de Deus é o corpo de seu filho. Você entendeu agora? Quem está entendendo, diga amém. Quem é o pai de Jesus? O Espírito de Deus. E quem é o corpo de Deus? O corpo de seu filho, que é Jesus. No mesmo corpo subsiste 3 manifestações: Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que é? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você ora em nome de Jesus, você ora para os 3. Vamos aplaudir, que essa é uma revelação. Aí, as pessoas questionam, para eu concluir isso aqui, olha para mim, presta atenção. A maioria das religiões creem que Jesus é um profeta. A maioria das religiões crê que Jesus é um bom exemplo. Você sabia que até ateus creem que Jesus é um bom exemplo moral? Os ateus dizem que se o mundo seguisse os ensinamentos de Jesus, não teria guerras. É verdade. Dá o outro lado da face, te mandar caminhar uma milha, caminhe 2, e pedir uma túnica da outra. Os conceitos de Jesus são pacificadores. Mas eu vou refutar isso, e olhe para mim. Eu vou lhes dizer com toda clareza: não tem como Jesus ser profeta se ele não for Deus. Não tem como Jesus ser um bom exemplo se ele não for Deus. E é pelo fator simples. Primeiro, um profeta pode mentir? Responda. Um profeta pode mentir, gente? Um bom exemplo pode mentir? Então a questão é o seguinte: se Jesus não é Deus, ele não pode ser profeta, porque ele é mentiroso. Se Jesus não é Deus, ele não pode ser um bom exemplo, porque ele é mentiroso. Porque ele afirmou: eu sou, e fora de mim não há outro Deus. Eu sou, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele, Jesus, afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra eu sou está no Velho Testamento, referindo-se a Deus Espírito. E Jesus repete, referindo-se a Ele: eu sou. Então olhe para mim, Jesus não pode ser Deus se ele for profeta, porque ele é mentiroso. Ele disse que era Deus. Ou Jesus é Deus,
ou ele é mentiroso. Se ele não for Deus, ele não pode ser seguido, ele não pode ser pregado, ele tem que ser descredibilizado e despregado. Mas aqui nós cremos, como diz as Escrituras, que em Jesus Cristo subsiste todas as coisas. Ele é o único e verdadeiro Deus e não há outro. Primeira João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, e Deus está onde, gente? Leia aí, por favor. 1 de João 4,15. Onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Leia em voz alta, por favor. 4,15. Não, vamos ler em voz alta. Eu quero que vocês participem. Vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Deus está onde? Deus está de fora dele? Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E a plenitude de Deus está dentro do seu Filho. Deus está em Jesus. Quando você olha para Jesus, você vê Deus. Quando você clama a Jesus, você clama a Deus. Onde é que Deus está? Em Jesus. Leia de novo, por favor. Vai lá, todos vocês bem alto. Bem alto. E Deus está nele. Ele o que, gente? Ele é de Deus, crê em Deus. Então, primeiro o requisito básico que João está mostrando aqui, você tem que crer nisso. Tem que entender isso. Não pode ter dúvida disso. Você está entendendo? Isso tem que ser claro para você. A primeira prova que você é salvo, que isso é claro. Versículo 10 do capítulo 5. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. O Filho é o corpo e Deus é o Espírito do corpo. Está claro para os irmãos? Diga: o Filho é o corpo e Deus é o Espírito do corpo. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é claro para os irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, porque isso me fascina. Agora observa, preste atenção. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu vida eterna, e a vida está no Filho de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Balela, banana e um monte de outras coisas para o seu Joel Osteen. Falso profeta de uma figa. Como disse Benihim, dá vontade de bater nele. Benihim queria bater nesse pregador, porque é um absurdo alguém pegar isso aqui, mastigar e jogar fora. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. Não são todos os caminhos que levam a Deus, porque não são todos os caminhos que me levam para minha casa. Para tudo tem um caminho, e o caminho para a salvação é por Jesus. Eu sou o caminho, não é o caminho, a verdade e a vida. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus traz tudo para ele. E sabe por que ele traz para ele? Não é prepotência, é porque o Pai está nele. O Pai está nele. Bata aqui, ó. Diga: o Pai está nele. Mais alto. Mais alto. Aonde é que o Pai está? No Filho. Isso não é claro, gente? Não faz sentido? Não fica mais claro? Isso é simples. Ou Jesus é Deus, ou ele é um mentiroso. Diga isso. Então ele não pode ser profeta e nem um bom exemplo. Agora levanta a mão e diz: Jesus é o único e verdadeiro Deus. Diga de novo.
Agora a coisa vai apertar. Prova moral. Nós já falamos da prova doutrinária. Você estava se vangloriando, você disse, entendi isso, eu estou salvo. Agora a coisa complica. Porque agora nós vamos falar da prova moral, se você é salvo. Continue com a sua Bíblia aí. 1 de João 1:6. Prova moral, se você é salvo. Vamos ver se você é salvo. 1 de João 1:6. Prontos? Se dissermos que temos comunhão com Ele, o que é o resto? E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Espera aí, tem como alguém ser salvo e gostar do mundo? Não tem, não é salvo. Vai de ponta, não vai para o inferno, vai de ponta cabeça para o inferno. E olha, irmão, isso é claro, discute. Não fica bravo comigo, eu não fiz as regras. Elas estão aqui. Note os irmãos que eu não estou fazendo uma exegese delas, eu estou expondo. A Bíblia é isso aqui. E o profeta, o apóstolo do amor está falando isso. Se fosse Paulo, você ia dizer, mas Paulo era radical. Se fosse Pedro, você ia dizer, é porque ele estava bravo. Agora João não tinha por que falar isso. Ele era calminho, calminho, calminho. Era o apóstolo do amor. Olha o que João fala no versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Deus, e o que, gente? Andarmos em trevas, não sou salvo. Ah, pastor, mas eu gosto de umas coisinhas do mundo. Não tem como. A Bíblia diz que você tem que odiar. A maior característica de alguém que Jesus entrou no coração dele, que é convertido, é que o mundo é nojento para ele. Ele não consegue ficar na frente da televisão 5 minutos na frente da nojeira do Big Brother. Ele não consegue, irmão, ficar na frente de uma novela vendo um beijo gay. Ele tem nojo dessas coisas. E alguém me disse, ai, mas Jesus está salvando o Brasil. Tá bom. E aí as coisas estão melhorando ou piorando? Porque ele deu uma televisão para uma igreja e resolveu o quê? Piorou. Vamos citar a Bíblia. 1 de João 2:3. Prova moral que você é salvo. Hoje vocês vão tomar da ceia. Vão, ou não, ninguém toma da ceia. Ou todo mundo toma ou ninguém toma. 1 de João 2 e versículo 3. Isso aqui é duro, irmão. Notem que eu não preciso ser duro. O texto em si é atordoante. E nisto sabemos que conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Horas. Alguém disse, mas pastor, se a gente for seguir a Bíblia como tem que ser, a gente não vai viver. A ideia é essa. A ideia é que você não consiga viver nesse mundo, que só vai restar uma alternativa: o Senhor vir e levar a sua igreja através do arrebatamento. Agora, por que o Senhor vai buscar a sua igreja se ela está se adaptando ao mundo? Bonar disse, procurei pela igreja, encontrei no mundo. Procurei pelo mundo, encontrei na igreja. Ora, se nós gostamos do mundo e nos familiarizamos com o mundo, por que o Senhor tem que nos buscar? A ideia é que a Bíblia se torne incoerente com o mundo, que a Bíblia não vai mudar. E se hoje a Bíblia é radical aos conceitos do mundo, imagina daqui 10 anos. E como que você vai fazer? Você vai se amoldar à Bíblia ou ao mundo? Ou igual agora estávamos pregando numa certa cidade, um pastor disse, você sabia, pastor, não lembro, que tem uma reunião de pastores que vão tirar o Velho Testamento da Bíblia? Então, por exemplo, na Inglaterra as igrejas já tiraram termos do tipo diabo, pecado e inferno, porque agride as pessoas. E aí eu já disse várias vezes aqui a frase de John Piper: Deus ofende a mente para alcançar o coração. Vocês passam a vida ofendendo a Deus com seus pecados e não querem que a palavra de Deus os ofende.
Versículo 3 do capítulo 2. E nisto sabemos que o conhecemos. Leia o resto. Se guardamos seus... Aqui não está falando do Velho Testamento, está falando dos mandamentos de Jesus. Se guardamos seus mandamentos. No versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, de novo João vai xingar o infeliz. É mentiroso. Irmão, não sou eu que estou xingando. E nele não está a verdade. João está deixando claro que tipo de gente é esse camarada. É mentiroso. Mentiroso porque ele diz que é salvo e não é. Por isso que é mentiroso. Isso é claro. Se eu sou de Jesus, eu tenho que viver como tal. Se eu sou de Jesus, eu não tenho que ficar encontrando desculpa para os meus pecados, amoldando-se, pegando a Bíblia, não, nada a ver. Ah, não é bem assim não. Deus é amor, então ao final das contas, no frigir dos ovos, no apagar das luzes, todo mundo vai ser salvo. Vai nessa, meu filho. Porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Primeiro, eu acredito que todo salvo vai ser salvo. Está bem explicado para os irmãos agora, né? Isso é para você não ter dúvida. Quem vai ser salvo? Todo salvo. E quem não vai ser salvo? Camarada que pensa que é salvo. Ele gosta do termo salvação. Ele quer ir para o céu. Mas ele não pratica nada que a Bíblia diz que um salvo praticaria. Meu filho, torça para você não morrer hoje, antes de eu terminar essa mensagem. Prova moral. 1 João 2, 3 até o 6. Olha o versículo 6. Leia aí. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, rasga a Bíblia, joga fora, fala, eu sou do diabo mesmo. Eu sou endemoniado, eu sou capeta, eu tenho uma legião dentro de mim. Porque veja bem, a Bíblia está deixando claro, cristianismo não é ficar namorando com Cristo e acabar se casando com o capeta, não, irmão. Eu estou falando de uma coisa séria aqui. Isso aqui não é brincadeira. E também não vou chorar aqui, como da última vez também. Isso aqui é sério. Note os irmãos que eu nem preciso dar minha opinião. A Bíblia em si fala por si. Quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Vamos repetir isso? Vai lá. Quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Agora mais alto. Mais alto. Mais alto agora. Então muda de vida ou muda de Deus, irmão. Eu vou pregar para os irmãos aqui uma outra mensagem sobre pecados para a morte. A crise é maior. Já demos a prova moral, vamos para o final da mensagem agora, a prova social. João 2 e 15. 1 de João 2 e 15. Prova social. Aqui acaba com a crentaiada, porque não tem um pecado mais comum na igreja do que o da hipocrisia. Todo mundo quer bater nos gays porque está dando beijo de língua lá, os gays beijando de língua. Eu não me incomodo com beijo gay lá fora, eu me incomodo com beijo gay aqui dentro. O que nós vamos fazer com os crentes efeminados, doidinhos para ser gay e não tem coragem? O que mais tem dentro da igreja é gay enrustido, que morre, até sonha. É as fantas também querendo ser coca. E as cocas querendo ser fanta. O que tem de mulher macho dentro da igreja e de homem menina dentro da igreja não está escrito. É só fazer um teste de dança para homens. Você vai saber. Então, para não ter esse constrangimento, homem na nossa igreja não dança. Só para você não falar, nossa, eu não sabia. Mas não estou brincando, não. Não existe um pecado mais comum no cristianismo do que o da hipocrisia. O que é hipocrisia? É exigir das pessoas um estilo de vida que você não vive. Você quer ver a prova social agora? Vamos lá. Vocês querem mesmo, irmãos? A prova social que você é salvo. 2 e 15. Lê em voz alta. Não ameis o mundo
e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então pode-se ter uma discussão: pastor, isso aqui a gente não pode assistir um jogo de futebol? Pastor, a gente não pode... Peraí, irmão, você não pode se deixar dominar. Olha o que a Bíblia diz: nem tudo me convém. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo me convém e eu não me deixarei dominar. A questão é você não se deixar dominar pelas coisas do mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. O mundo não pode te dominar. E nem as coisas do mundo podem te dominar. Você não pode ser crente enquanto você trabalha. Então, quando está de férias, você está de férias de Deus também. Tem crente que sai de férias, ele fica endemoniadinho. Ele vira o Satanás, o Zé Télio. Ele não é crente mais não, irmão. E aí volta a estaca zero. Todo início de ano para ele é um início de ano frio, porque ele tem que voltar de novo. Aquela fervor chega no fim de ano voando. No início de ano, não pode. João está dizendo uma outra evidência que você é salvo, é que você não ama o mundo. A pergunta básica que tem que fazer é: o que encanta a sua alma? O que toca a sua alma? Simples. Você se sente mais à vontade com seus irmãos em Cristo ou com os mundanos? Tem gente que fala: eu me sinto mais à vontade com quem não é crente. Tem algo de errado. Amar o crente é muito hipócrita, e você se inclui. As coisas do mundo te tocam, te fascinam. As festas, as piadas. Irmão, tem como um cristão estar numa roda de gente não crente e ele ser ainda crente. Mas tem gente que ele não pode viajar com gente não crente, que ele fica não crente também, ele se desvia junto. Ele não consegue ser exemplo e testemunho de cristianismo. Então o crente não pode ser besta, porque Jesus me salvou, mas não me abestalhou. O crente tem que estar entre eles e mesmo assim eles falam: esse cara é diferente, ele ri, ele não é chato, ele não fica: eu sou crente, eu não vou nisso. Mas ele não faz o que a gente faz. Esse é o segredo. O amor ao seu irmão e o perdão às ofensas é também uma enorme prova de salvação. Agora arrebenta com a crentaiada. 2:9 de 1 de João. Isso aqui acaba, notem, que nós começamos o sermão dizendo: João disse, eu vos escrevi tudo isso para você saber que você é salvo. Olha o que João está falando, irmão. Eu não queria ler isso aqui não, porque pelo menos eu seria ignorante. Mas olha o que João está falando. 2:9 de 1 João. Ai, eu vou ficar calado, eu vou ler e vou ficar calado. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está até agora em trevas. Tem como um cristão salvo odiar pessoas? Por que não? Porque o DNA de Deus é amor. Se o Gianluca é meu filho, ele tem que ter meu DNA. Se ele não tiver o meu DNA, ele não é meu filho. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter o DNA de Deus. O DNA de Deus é amor e perdão. Tem como um filho de Deus não amar e não perdoar? Não nasceu de novo. É o que João está falando, não nasceu de novo, está na morte ainda. Ai, pastor, isso é muito difícil, porque você não nasceu de novo, porque quando você nascer de novo fica facinho. Não tem como. João está dizendo aqui, e agora João está falando de uma prova relacional. O relacionamento com Deus só será importante se o meu relacionamento horizontal foi importante. Então, recentemente, um irmão que saiu da nossa igreja, por motivos óbvios, falou para um outro irmão na igreja: eu tenho vontade de matar ele. Matar eu, pastor. E o que eu fiz? Apenas mexi no ego dele. Eu falei para ele: aqui não te cabe mais. Mexi no ego dele, só isso. Não roubei ele, não matei ele, não fiz nada com ele. Eu só mexi no ego dele. E aí você ouve da boca de um cristão: tem vontade de matar ele. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que odeia seu irmão
está em trevas. Jesus está dando aqui uma prova relacional que você é salvo. O seu relacionamento com o seu irmão prova que você é salvo. A sua capacidade de perdoar, de não guardar mágoa, de não ficar remoendo, de não ficar com a raiz de amargura, prova que você é salvo. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma pessoa salva que não foi perdoada por Deus. Jesus disse: se você não perdoa uns aos outros as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu não perdoa seus pecados. Então, a perdão está totalmente relacionada ao fruto de ser um salvo. Que silêncio mórbido. Isso é bom. Tocou em perdão, irmão, o que acontece? Anda aí agora. Anda. Por que ninguém está com sede agora? Coisa está séria, né? Prova social, 1 João 3,14. Oh, Jesus, isso aqui, ainda bem que é o profeta do amor. Se fosse um Paulo, mas Paulo era radical, também disse que mulher não pode pregar, também disse isso, aquilo outro, e o povo inventa desculpa. Mas João é um cara muito amoroso. Ainda bem que é ele que está chegando, Bete, a mutamba. Olha o que João fala sobre a prova social. 1 de João 3,14. Olha, isso é muito forte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque, gente, meu Deus, você sabe que você nasceu de novo, que você não está morto mais em seus pecados e delitos, que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, que você é salvo, porque você ama seu irmão. Continuando o texto. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão, no 15, é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino permanece na vida. Eu não estou interpretando nada, eu estou lendo a Bíblia, viu, irmão? Porque hoje só de você citar a Bíblia, o povo já fica doido. A Bíblia está dizendo que quem não ama seu irmão é assassino. A Bíblia diz que a prova que você é salvo é que você ama seu irmão. Ah, eu amo, pastor, mas não sou obrigado a conviver. É sim. Porque Jesus não disse, você tem que amar seu irmão como Cristo amou a igreja. Eu já vou mostrar aqui. Jesus não disse, pai, eu vou morrer por essa racinha, mas não quer conviver com eles. Irmão, você sabe por que igreja é um negócio tremendo? Porque a igreja vai mexer com esse ego seu de solidão, de não querer se relacionar. Porque a prova da salvação é se relacionar. Como que um camarada diz, eu não vou na igreja, ele se relaciona com quem? Com ele mesmo? É muito fácil ser crente sem vir na igreja. Você não precisa se relacionar com ninguém, não precisa perdoar, não precisa pedir perdão, não precisa matar o ego. Olha que cristianismo bacana. Aqui sim a prova é dura. Eu sou cristão, mas se pisar no meu calo, não é crente, não é salvo. Irmão, isso aqui arrebenta comigo. Eu era uma pessoa briguenta. Qualquer coisa era motivo de sair quebrando as coisas. Agora pega eu lendo um negócio desse para mim, é brabo, irmão. Pensa que é fácil, irmão. Isso aqui mexe com todos nós. Você não pode, o camarada te fechou na rua, você sai gritando, brigando, xingando. Não pode. Você está provando que você não nasceu de novo. Ah, mas não tem sangue de barata, devia ter. Porque quando você aceita Jesus, você recebe um novo sangue, eu vou pôr o nome dele, de barata. Devia ter. Prova relacional, né? Social. No versículo 15, qualquer que ama seu irmão, qualquer que odeia seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem vida nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. O seu relacionamento com o seu irmão tem que ser igual ao relacionamento de Jesus com a igreja. Não é do tipo, não vou conviver, tem que conviver sim. Você tem que aturar, tem que ter paciência. Hoje eu percebi que eu estou convertido.
Depois chegou um irmão para mim e disse: você é o culpado disso, não sei o que. Eu falei: meu filho, vai almoçar, vai, me deixa quieto. Eu contei até 10, pastora Renata? Fiquei assim, falei: meu Deus, eu estou convertido. O cara me desacatou, me desrespeitou, só porque eu não cumprimentei ele. Eu não vi, irmão. Às vezes quando o pastor não te cumprimentar, não é porque ele está fazendo maldade, é porque não viu. Dá para você entender isso? Eu não vi. Ou você acha que eu sou tão besta de ver você falar: não vou cumprimentar esse crente aqui? Será que dá para pôr nessa cabeçona sua que eu não te vi? Não, eu sou um pastor, mas eu não quero cumprimentar essa ovelhinha retardada minha. Essa ovelhinha, não quero olhar para a cara dele. Eu não vi. Não é de propósito. Agora, o que você tem que fazer, isso aí serve para todo, porque teve gente que saiu da igreja porque o pastor não viu que ele estava com o bebê no colo e o bebê tinha nascido. Eu não vi, irmão. E outro, irmão, eu vou te decepcionar 900 vezes. O que você vai fazer? Você vai para o inferno porque o pastor te decepcionou? Relacional. Você tem que se relacionar comigo e eu com você, para tratar um ao outro, a aresta. Suportai-vos uns aos outros. Amém? Amém ou não amém? Agora olha o versículo seguinte, no 17. Agora Deus vai mexer com o bolso. Agora eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Se você é salvo, agora ele vai mexer com o bolso. Abra a Bíblia aí. Versículo 17 do capítulo 3. Agora ninguém quer ler, né? Abra aí. Porque agora estava demorando João mexer com o bolso. João vai deixar claro que não tem como o cara ter a mente convertida e o bolso não. A conversão passa pelo bolso. Abra aí. Vamos ler todo junto, versículo 17. Eu leio na minha, você lê na sua. Não é responsivo não. Você faz, lê em silêncio, eu leio aqui. Quem, pois, tiver bens no mundo, bens do mundo, está falando de propriedade, dinheiro guardado, e vendo seu irmão necessitado, e fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Está mexendo no bolso ou não está? Responda, irmão. Fala mais alto aí. Ô, irmão, eu vou ler de novo e não vou falar nada para ninguém ficar bravo. Olha o que diz a Bíblia. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado fechar o coração, como estará o amor de Deus nele? Aí eu questiono. Outra pergunta, presta atenção. Se uma pessoa tem um coração aberto para o pobre, por que ela não teria para a casa de Deus? Então, a maior prova que você é salvo é que Deus converteu o seu bolso também. Você não é avarento. Note, os irmãos, que no versículo 19, no 18, João diz aqui, ó: meus filhinhos. Olha que amor. Quando o cara fala isso, dá vontade de arrumar um cacete na cabeça dele. Para que falar meu filhinho depois de tanta coisa? Olha o 18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras de verdade. No 19, João vai falar, aí que você tem que ter certeza da salvação. É nisso que conhecemos que somos salvos, e diante de Deus asseguraremos o nosso coração acerca da salvação. João está dizendo, aí, por último, você sabe que você é salvo quando você não é avarento, quando você tem o seu bolso convertido. Enquanto as mínimas coisas começam a falar muito mais alto, as coisas, você precisa se converter. Então o cesto não pode ficar vazio. Então irmãos não podem padecer necessidade de nós ficarmos quietos. Pode, gente? Não pode. Quero concluir agora. Você quer saber se você é salvo? Como está a sua vida? Você se deleita em Deus? Você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com os irmãos? Você está caminhando, avançando dia após dia para praticar os ensinamentos de Jesus? Você tem sua vida pautada pelos princípios do cristianismo?